Boa aula. Ficar um tempinho Obrigada. aqui para ver se alguém pede autorização, alguma coisa, e depois já sai. Tá Eu bom, tá corrigi bom, meus trabalhos de elaboração e análise. tá bom. Então, pessoal, boa noite. Vamos hoje trabalhar a parte dos lipídios. Então, nós já vimos até agora os carboidratos, as proteínas, as enzimas, e então hoje é a vez dos lipídios, tá? Que são caracterizados pelo material apolar, né? Nas moléculas e nas substâncias conectivas, nos tecidos, nas substâncias orgânicas. Vou iniciar a apresentação, então. Então, a denominação lipídios ou lipídios, as duas formas da escrita estão corretas, a gente pode escolher ou uma ou outra, tá? No Brasil, a gente vê mais a utilização do termo lipídeos. Então, o que são, né, esses lipídios? Um grupo heterogêneo de substâncias amplamente distribuídas em animais e vegetais, e a característica comum deles é ser insolúvel ou pouco solúvel em água. E solúvel, então, em solventes orgânicos, que são moléculas apolares. Então, podemos dizer que todo tipo de gordura, né, as substâncias lipídicas, elas são apolares. Qual que é a importância biológica, então, dos lipídios? Eles fazem parte das membranas celulares, na bicamada lipídica, que faz parte da membrana, formando o quê? Com os fosfo e glicolipídios, essa bicamada, né, que fica na parte da célula, recobrindo, né, isolando a célula, a parte da membrana. Eles são também reserva energética na forma de acilgliceróis. Temos lipídios que são hormônios, os chamados esteroides. Também as ceras, que são substâncias impermeabilizantes, que recobrem as frutas, e também que formam as colmeias lá das abelhas, né, os favos de mel, tem o cera presente naquela estrutura. São também as vitaminas, né, A e vitamina E, que são componentes antioxidantes, que nós já vimos lá na parte das vitaminas, e eles promovem, né, um isolamento térmico, porque a gordura, então, impede, né, a passagem do calor, do frio. E também nós temos lipídios que têm ação digestiva, os chamados, então, sais biliares. Então, os ácidos graxos, como o próprio nome já diz, né, eles são que ácidos monocarboxílicos, que se classificam de acordo com a sua cadeia lateral, com o número de carbonos e a necessidade na dieta alimentar. C-O-OH, né, para formar, então, os ácidos graxos. Os ácidos graxos são classificados de várias formas. Então, aqui eu tenho, são 4 parâmetros utilizados para a classificação deles. Um deles é o que? O grau de saturação da cadeia lateral, ou seja, se eles são saturados ou insaturados. O que é ser saturado ou insaturado? Saturado é aquele ácido graxo que só tem ligações simples entre os átomos de carbono. E os insaturados são aqueles que têm ligações duplas entre dois carbonos. Um ácido graxo insaturado, monoinsaturado, é aquele que só tem uma dupla ligação entre os carbonos. E os poliinsaturados, que tem mais de uma. Também são classificados quanto ao tipo de cadeia lateral, se essa cadeia é linear, se ela é ramificada, se essa cadeia é cíclica ou se ela é hidroxilada.
tem a presença de íons OH. Também são utilizados para a classificação o número de carbonos. Se eu tenho ácidos graxos com número de carbonos par ou ímpar, se eles têm de 2 a 8 carbonos na cadeia carbonada, ele é classificado como ácido graxo de cadeia curta. De 8 a 14 carbonos, ele é considerado o ácido graxo de cadeia média, e acima de 14, ele é um ácido graxo de cadeia longa. E, por último, então, a necessidade desses ácidos graxos na dieta alimentar. E aí nós temos o quê? Os ácidos graxos essenciais, ácido linoleico e linolênico, chamados também, abreviados, né, por EFAs, e aqueles que são não essenciais. Aqui vocês podem ver, então, a estrutura deles. Aqui eu tenho o exemplo de um ácido graxo saturado, e aqui do lado de um ácido graxo insaturado. Vejam bem como a estrutura deles é diferenciada, né? Eu tenho um grupo que que está presente nos dois, que está em todos os ácidos graxos, né? Que é o grupo carboxila, que é da região polar da molécula. Então, essa parte aqui é que faz a ligação com a molécula de água, né? A pequena parte da molécula que apresenta uma polaridade. O restante é a chamada cadeia hidrocarbonada, que é a chamada região apolar, né? Aqui vocês podem ver que eu só tenho ligações entre átomos de carbonos. Em cada dobrinha dessas aqui eu tenho um átomo de carbono que liga com outro carbono, e cada carbono liga um hidrogênio, né? Por isso, então, que é chamada cadeia hidrocarbonada. E vocês podem ver que a principal diferença entre esse ácido graxo saturado e esse aqui que é insaturado é a presença da dupla ligação. Então, no insaturado, eu tenho uma dupla ligação entre carbonos, e no ácido graxo saturado, a cadeia é somente de carbonos interligados por ligações simples. Com relação à estrutura molecular, né, deles, espacial, esse aqui é um ácido graxo que tem uma forma espacial reta. Esse ácido graxo insaturado, onde ocorre a dupla ligação, ele vai ter uma dobra na molécula e vai, então, fazer com que essa molécula não seja reta, e sim que seja dobrada. Depois vocês vão entender que isso, então, vai definir se uma gordura é líquida ou se ela é sólida. Então, com relação à classificação dos ácidos graxos, eu tenho aqui um exemplo de um ácido graxo ramificado, que é o ácido fitânico, que vocês podem ver aqui a cadeia carbonada. Como que eu identifico isso? Sempre vai ser a cadeia carbono-hidrogênio, 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 tá? Aqui eu tenho o grupo ácido carboxílico, C-OOH. E aqui eu tenho que grupos metil, né, que são a ramificação desse ácido graxo. Então, ele é classificado como ácido graxo ramificado. Aqui eu tenho um exemplo de um ácido graxo hidroxilado, que é o ácido cerebrônico, né? Está no nosso cérebro. Então, aqui eu tenho a cadeia carbonada. Vocês podem ver aqui, então, que tenho nessa cadeia carbonada 21 carbonos, que esse 21 multiplica aqui pelo C, né? São 21, 22, são 23 carbonos. Então, esse ácido graxo tem 23 carbonos na cadeia carbonada, mais um carbono no ácido carboxílico. Então, no total, esse ácido graxo tem 24 carbonos, e ele é hidroxilado. Por quê? Porque eu tenho aqui um OH ligado na parte, né, da cadeia carbonada. Então, ele é classificado como ácido graxo hidroxilado.
Então, aqui eu tenho um exemplo de um ácido graxo que possui 18 átomos de carbono, né? Aqui eu tenho a região polar, então, onde está o ácido carboxílico, e aqui a região apolar, que é a cadeia carbonada. Então, essa numeração, você já deve ter ouvido falar, nos ácidos graxos da série ômega. Como que é feito isso, né? Eu tenho, então, aqui 18 átomos de carbono e a denominação ômega. Então, eu começo a contagem dos carbonos, né? Do carbono 1, que é aqui no ácido carboxílico, no grupo funcional. E esse aqui é o carbono ômega 18, e eu começo a contagem dos ômegas aqui, ó. Aqui é o ômega 1, ômega 2, ômega 3, na cadeia, então, carbonada, tá? Como que eu sei, então? Vocês já ouviram falar que tem ácidos graxos da série ômega, né? O ácido graxo sempre vai estar com a denominação ômega aonde tiver a dupla ligação. No caso desse exemplo aqui, é o ácido graxo ômega 9. Por quê? Porque a dupla ligação, se nós contarmos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ela está no carbono 9, tá? Então, a notação simplificada é como que vai aparecer, né, esse ácido graxo. Na literatura, se aparecer dessa forma aqui, então quer dizer o quê? Que o ácido graxo tem 18 carbonos, tem uma dupla ligação que está no carbono 9. Essas outras formas aqui representam a mesma coisa. Então, são maneiras diferentes, são simbologias diferentes para representar o mesmo ácido graxo. E se eu tenho, então, essa notação simplificada a partir do carbono ômega, o ácido graxo tem 18 carbonos, uma dupla ligação no carbono 9. Então, ele é conhecido como ômega 9. Então, os ácidos graxos, eles são separados, né, em ácidos graxos saturados e insaturados. Aqui tem um quadro, né, onde estão apresentados os ácidos graxos saturados, de ocorrência natural. Então, aqui nós temos o ácido láurico, que tem 12 carbonos, o mirístico, tem 14 carbonos, o palmítico, 16, o esteárico, 18, e o araquídico, 20 carbonos. Os ácidos graxos, então, de ocorrência natural insaturados. Então, aqueles que têm dupla ligação. Temos o palmitoleico, com 16 carbonos, o oleico, com 18 carbonos, o linoleico, também com 18 carbonos, mas com duas duplas ligações, uma no carbono e a outra no carbono 12. O linolênico, com 18 carbonos, mas com três duplas ligações, uma no carbono 9, outra no 12 e outra no 15, e o araquidônico, que tem 20 átomos de carbono, né, e quatro duplas ligações, uma no 5, no 8, no 11 e no 14. Aqui do ladinho aparecem as fórmulas, então. Esses ácidos graxos aqui, oleico, linoleico e linolênico, são importantíssimos para a nutrição do nosso organismo. Eles são ácidos graxos saudáveis, né? Ácidos graxos importantes para o quê? Para a produção do colesterol bom, para vários outros fatores que nós vamos ver depois. Não quer dizer que os ácidos graxos saturados sejam ruins, porém, a gente tem que ter um maior controle, né, na ingestão dos ácidos graxos saturados. Então, aqui o nome comum e a abreviatura, né, das cadeias, e o nome sistemático, né, que a gente também
pode ler em algum momento na literatura hexadecanoico. O que é isso? Ácido hexadecanoico é um ácido graxo palmítico, né? Octadecanoico é o ácido graxo esteárico. Eicosanoico, ácido graxo araquídico, e assim por diante. Então, os ácidos graxos essenciais, eles pertencem a séries, como eu falei, linoleica e linolêmica, e eles precisam ser obtidos da nossa dieta alimentar, tá? Então, aqui nós temos eles, né, aparecem aqui. Quais são as fontes principais que eu posso ingerir? Existem duas fontes que são, que nos fornecem esses ácidos graxos em maior quantidade. Uma delas é o azeite de oliva, e a outra delas é o peixe, né? Tanto a sardinha quanto o salmão são ricos nesses ácidos graxos. Então, é importante, existem outras fontes também, como a linhaça, eu tenho alguma quantidade na aveia, no gergelim, né, nas sementes, na maioria das sementes, no óleo extraído delas. Mas a fonte mais rápida, de maior absorção e que tem maior quantidade são essas duas, o azeite de oliva e os peixes. Então, aqui a gente tem a composição lipídica, né, de alguns alimentos, para demonstrar bem isso para vocês. Então, desse lado eu tenho aqui o óleo de coco, o óleo de oliva, o óleo de canola, o óleo de girassol e a banha. E aqui a composição deles em ácidos graxos saturados, monoinsaturados, aqueles que têm uma dupla ligação, e os poliinsaturados, que tem mais de uma. Então, o óleo de coco, ele tem 13 gramas, isso é para 100 gramas, né? 100 gramas de óleo de coco tem 13 gramas de ácidos graxos saturados, 0,3 de monoinsaturados e 0,7 de monoinsaturados, poliinsaturados 0,3, tá? Então, no total, aqui o óleo de coco, ele tem bastante teor do quê? De ácidos graxos saturados. Ácidos monoinsaturados tem 0,3. E poliinsaturados tem muito pouco, 0,7, e aqui tem 0,3. O óleo de oliva, olhem a diferença, né? Ele tem 1,9 gramas de ácidos graxos saturados, tem 10,3 gramas de ácidos graxos monoinsaturados e 1,3 gramas de poliinsaturados. Então, o óleo de oliva, o benefício dele está aqui, ó, na maior quantidade de monoinsaturados. O óleo de canola é muito parecido com o de oliva, mas se utiliza menos, né? Ele tem 1 grama de saturados, 8,2 gramas de monoinsaturados e 4,1 de poliinsaturados, que são altamente benéficos, né? Os poliinsaturados são mais benéficos do ponto de vista nutricional do que os monoinsaturados. Então, o óleo de canola, que não é tão consumido, ele é riquíssimo, né, em ácidos graxos, mono e poliinsaturados. Deveríamos consumir mais esse óleo. O óleo de girassol também é muito interessante, porque, ó, ele só tem 1,3 gramas de ácidos graxos saturados, 1,7 de monoinsaturados e 10,4 de poliinsaturados. Então, ó, o óleo de girassol é que tem a maior quantidade dos ácidos graxos aí da série linoleica. E a banha, né, que tem, assim, muita polêmica em relação à utilização ou não utilização da banha de porco. A banha de porco, ela tem o quê? 5,1 gramas de ácidos graxos saturados, 5,9 de monoinsaturados e 1,5 de poliinsaturados. Então, existe muita uma propaganda, assim, que é enganosa da utilização do óleo de coco, ao invés de utilizar a banha.
Olhem a diferença aqui dos saturados no óleo de coco é 13 gramas, e aqui é menos da metade, 5,1. O óleo de coco não tem poliinsaturados quase, 0,3. E a banha de porco tem 1,5 de poliinsaturados e 5,9 de monoinsaturados. Enquanto o óleo de coco praticamente não tem, né, esses ácidos graxos que são benéficos. Então, o óleo de coco, na verdade, ele não é benéfico para o nosso organismo. Para as preparações culinárias, a gente deve utilizar a banha de porco com moderação, tá? Por quê? Porque esse teor aqui de 5,1 gramas de ácidos graxos saturados, que então deixam essa gordura na forma sólida, também é um ácido graxo que só demora mais para sofrer o processo oxidativo. Então, ela se conserva por mais tempo sem oxidar e sem produzir radicais livres. Os radicais livres, depois no nosso organismo, é que vão promover o nosso processo de envelhecimento. Além disso, os ácidos graxos saturados, se eles ficarem em um nível muito elevado no sangue, na corrente sanguínea, acaba ocasionando o quê? A formação dos trombos, né? Que nada mais são do que uma inflamação das veias coronárias, onde essa gordura vai se depositando. Então, com o passar do tempo, se o indivíduo consumir muita quantidade de ácidos graxos saturados, pode ocasionar, então, a trombose, né, em qualquer parte do corpo, mas principalmente o entupimento das veias coronárias. E aí a pessoa sofre um infarto, né? Então, tem que se equilibrar isso aqui, né? Se me perguntarem, faço as preparações com banha ou com óleo, né, de coco, sempre vou utilizar a banha, mas dificilmente também as pessoas fazem preparações, né, com óleo de coco. Se for utilizar, então, aqui nós não temos óleo de soja, mas ele é muito parecido com o de girassol. Se utiliza o óleo de soja ou o óleo de girassol, né? Qual que é a condição de a gente manter a saúde? Não utilizar em excesso. Nós não precisamos utilizar grandes quantidades de gordura para desenvolver sabor nos alimentos. Nós podemos reduzir isso, assim como nós devemos e podemos reduzir o consumo do sal, o consumo do açúcar, né? Que são componentes alimentares orgânicos que, se utilizados em grande quantidade, o sal é inorgânico, né? Mas o açúcar e a gordura vai nos ocasionar problemas na nossa saúde depois, né? E o principal deles, então, que mais ainda mata, né, no mundo, é a doença cardiovascular. Então, os ácidos graxos saturados, né, o láurico, mirístico, palmítico, eles elevam o colesterol ruim, né, o LDL. Então, como é que eu sei se é bom ou ruim? O low em inglês é para baixo, né, é ruim. E os ácidos graxos, então, da ômega 6, reduzem o colesterol ruim e o colesterol bom, né? Então, tem que também ter cuidado no consumo desses ácidos graxos. Agora, os ácidos graxos da série ômega 3, né, que são os mais saudáveis, reduzem os triglicerídeos plasmáticos e reduzem o risco de formação de trombos, né? Então, todo dia consumir aí uma colher de sopa de azeite de oliva, de óleo de oliva, é muito bom, é saudável. Além de fazer exercício físico e cuidar de toda a alimentação como um todo. Mas, se vocês ingerirem 1, 2 colheres de sopa por dia, vocês têm a quantidade de ômega 3 necessária aí para reduzir, então, os níveis de triglicerídeos, né, e ter, então, uma nutrição mais saudável.
Ácidos graxos monoinsaturados, aqueles, então, que só têm uma dupla ligação, eles reduzem o colesterol ruim e não afetam o colesterol bom. Então, as pessoas costumam falar assim, eu não tenho colesterol, mas todo mundo tem colesterol, e é necessário ter o colesterol. Ele faz um papel muito importante no nosso metabolismo. Sem o colesterol, né, que é um esteroide, nós não sobreviveríamos. O que nós temos que cuidar, o quê? Para manter os níveis, né, de colesterol bom, alto, de colesterol ruim no nível que é limítrofe, ou não passar, né, do pré-estabelecido para homens e mulheres, e manter sempre esse balanço, né? Se a gente fizer isso, sempre nós estaremos saudáveis. E isso depende do quê? De atividade física, tem pessoas que desenvolvem, né, alta no colesterol ruim pela atuação do sistema nervoso, né, a pessoa se alimenta corretamente, não é sedentária e tal, mas às vezes está, né, o estresse, já tem estudos que comprovaram isso, né, que o estresse, o cansaço, a depressão, a ansiedade aumentam o colesterol ruim. Por quê? Porque é uma reação do próprio organismo. Antes eu falei da banha de porco também, só retomando essa parte. Foi realizado um estudo na USP, em São Paulo, com ratinhos, né? Porque sempre se atribuía muito a ingestão das preparações com a banha, né, ou a gordura saturada, ou mesmo o consumo do granito, né, ou das carnes mais gordas, que a gordura está ali, né. E esse pesquisador da USP fez um estudo, então, com os ratos, para verificar a incidência, né, de doenças cardiovasculares nos ratinhos, né, no experimento. Então, um grupo controle recebeu uma dieta com óleo de soja e o outro, então, com a banha de porco. E eles foram tratados, assim, para desenvolver, né, doenças cardiovasculares. Eles ficaram obesos e depois eles foram, né, estudados, foram, então, sacrificados e se fez a avaliação, né. E esse estudo ficou muito claro que não existe relação nenhuma, né, entre o uso da banha ou óleo de soja, né, no desenvolvimento aí dos trombos, né, e depois uma, né, doença cardiovascular. Porque tanto o grupo controle com a banha e o outro foram, então, submetidos a exercícios físicos todos os dias e tal. Então, foi feito um estudo bem completo e durante um tempo bastante grande. E se chegou à conclusão que não é esse o fator que define essa questão, né? Não é somente isso, tá? Porque um tempo atrás se falava muito disso e do consumo do ovo, né, que não podia comer ovo, porque o ovo elevava o colesterol, e blá, 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 e não é verdade também. O ovo é um alimento bastante rico em nutrientes, lógico que se a gente ingerir ovos demais, ele tem um teor de gordura alto, né, assim como de proteína, vai resultar, então, num desequilíbrio na nossa dieta. Então, a gente sempre tem que cuidar muito com os modismos, né? Os modismos, as dietas milagrosas, as coisas que aparecem assim como algo milagroso que vai resolver os problemas, né? De sobrepeso, de obesidade ou dessas doenças aí como o colesterol alto, né? E a diabetes. Então, seguindo aqui, nós vamos ver agora um pouquinho das propriedades que esses ácidos graxos têm, né? Apresentam. As primeiras propriedades são classificadas em propriedades físicas.
isomeria óptica, né, ou geométrica também, que a gente fala, solubilidade, pontos de fusão e ebulição. As propriedades químicas, nós temos dois grandes grupos, aquelas que são associadas à carboxila, que é o grupo C-OH, então nós vamos ver o caráter ácido, a detergência e a formação de ésteres. E as propriedades químicas que são, então, devido, né, à cadeia carbônica, ou cadeia carbonada. Aí são reações de oxidação, reações de hidrogenação e reações de halogenação. Vejam bem, como é uma molécula bastante grande e complexa, todas essas propriedades aqui, elas podem e estão presentes nesses ácidos graxos. Então, eles são componentes muito importantes no nosso metabolismo. Nas propriedades físicas, então, nós vamos ver a isomeria geométrica, tá? Aqui nós temos o quê? Um ácido graxo saturado, né? Ele tem 18 átomos de carbono, todos esses 4 exemplos aqui possuem 18 átomos de carbono. O ácido esteárico, então, ele só tem o quê? Ligações simples entre os carbonos. E aqui está a carboxila, né? C-OH. Esse aqui é um ácido graxo, então, saturado. Aqui nós temos o exemplo de um ácido graxo insaturado. No carbono 9, ele tem uma dupla ligação, tá? E é chamado de ácido graxo cis-oleico, ou ácido oleico. Ácido graxo cis-ácido oleico. Também a gente chama ácido graxo cis-oleico, tá? Vejam que já tem uma dobra, né? Como falei antes, a dobra, ela faz o quê? Ela dá uma outra isomeria para a molécula. Esse ácido graxo que aparece aqui do lado é o ácido graxo trans, chamado elaídico. Por que que é trans? Ele tem 18 carbonos, igual esse daqui. No carbono 9, ele tem uma dupla ligação, porém, os hidrogênios, eles aparecem em lados opostos. Aqui nesse, os hidrogênios estão do mesmo lado. Então, quando as ligações de hidrogênio estão no mesmo lado da molécula, tem essa dobra na cadeia. Quando esse ácido graxo, ele é trans, os hidrogênios estão um de cada lado na molécula. E vejam que interessante, a isomeria desse ácido graxo é igual à isomeria do ácido graxo saturado. Onde que eu encontro esses ácidos graxos, né? No processo, né, de hidrogenação, que é a incorporação de hidrogênios, né? E isso acontece na fabricação da margarina e das gorduras, né? As gorduras hidrogenadas. Depois eu já explico mais alguns detalhes para vocês. Que esse tipo de gordura aqui também é maléfica, né, para o nosso organismo. E aqui, então, ácido graxo cis-linolênico, tá? Então, nós temos também 18 carbonos, e olhem bem aqui, o linolênico, ele tem uma dupla no carbono 9, a segunda dupla no 12, e a terceira dupla no carbono 15. Esse aqui, então, é um ácido graxo poliinsaturado, né? Então, vejam que aqui uma insaturação faz uma dobra na molécula, né? Ela vai ter um tipo de geometria. Cada dupla ligação nessa outra molécula aqui, do ácido graxo linolênico, vai fazer o quê? Vai dobrando essa cadeia, né? Vai desarrumando a cadeia carbônica. Outra propriedade, então, propriedade física, o quê? A solubilidade desses lipídios em água, né?
Então, aqui eu tenho um gráfico que, no eixo X, ele vai fazer o quê? Aumentar o número de carbonos. No eixo Y, no eixo X, a solubilidade, tá? Então, aqui está mostrando que essa partezinha azul aqui é a C-OH, é a carboxila, tá? Nesses 5 ácidos graxos que aparecem aqui. Aqui, então, para baixo é a cadeia carbonada. Observem que quando aumenta a cadeia de carbonos, diminui a solubilidade. Então, aqui, ó, esse ácido graxo tem mais carbonos, né, na parte apolar, então ele vai, olha, a queda na solubilidade. Então, quanto maior a parte apolar do ácido graxo, menos solúvel em água ele será, né? Então, esse ácido graxo aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ele vai ser mais polar, porque a porção polar da molécula aqui, ela vai representar, ter mais representação do que a parte polar, por exemplo, de um ácido graxo com essa cadeia carbonada maior. Então, posso concluir que ácidos graxos pequenos, né, com menos átomos de carbono, eles têm maior solubilidade aí, podem apresentar, né, a solubilidade em água. Outra propriedade física, então, são o quê? Os pontos de fusão e ebulição, né? Ponto de fusão, então, é transformar o sólido em líquido e ebulição, o líquido em gás, tá? Então, aqui, ó, eu tenho os ácidos graxos saturados. Só ligações simples, né? Entre os carbonos da cadeia carbonada. Como eles têm essa geometria reta, linear, eles ficam agrupados, né? Um do lado do outro. Ou seja, eles apresentam uma maior interação entre as moléculas. Por isso que eles têm, na temperatura ambiente, apresentam um estado sólido. Tá? Aqui, então, eu tenho a banha de porco, né? E o óleo de coco. Aqui, então, eu tenho o quê? Uma mistura de ácidos graxos que são saturados e insaturados. Eles estão misturados, porque qualquer óleo desses, vocês já viram, né, que eles têm ácidos graxos saturados e insaturados presentes. Agora, as insaturações, as duplas ligações, deixam essa estrutura da cadeia carbonada mais desarrumada, né? E aí, o que que ocorre? Ó, as moléculas, né, a interação, a ligação entre elas é menor, ficam esses espaços aqui. O que daí, em temperatura ambiente, resulta no estado líquido. Aqui, então, nós temos os óleos, né? Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de oliva e assim por diante. Aqui nós temos, então, os pontos de fusão, né? Em que temperatura essas gorduras, esses óleos derretem, né? Então, 43 graus, 54, 62, 69, 75. Deu para ver aqui o quê? Qual é a relação? Aumenta a quantidade de carbonos, ou seja, quanto maior a cadeia carbonada, maior é a temperatura necessária para derreter essa gordura. E aqui, então, dos ácidos graxos insaturados, né? Um ponto de fusão. E agora, então, as propriedades químicas, né? Propriedades químicas, então, são aquelas que nós vamos ver, né? Dividir o ácido graxo em, na carboxila, que é o grupo funcional, C-OH, e depois as características, né? As propriedades químicas associadas à parte da cadeia carbônica.
Então, aqui nós temos um exemplo do caráter ácido, né? Quando esse óleo, né, ele é colocado em água, nós temos o quê? A liberação desse hidrogênio aqui, tá? E aí, porque essa parte da molécula, então, o C duplo OH, o OH, ele vai ligar com a água, né? Então, é o O que liga com a parte do H2, né, que está presente na água, e sobra, então, uma molécula, né, de hidrogênio, um átomo de hidrogênio. Vocês sabem que o íon, né, H+, então, ele é o quê? A principal característica de um meio acidificado. Quanto mais íons H+ eu tenho, mais ácida é a solução ou a substância. Aqui nós temos, então, a detergência, né, que também está associada à carboxila, que é o grupo C dupla OH. Então, a detergência é a reação também conhecida como reação de saponificação. Eu disponibilizei para vocês já no ambiente do Moodle, então, o vídeo, né, com a elaboração de sabão. E a reação que ocorre, reação química que está descrita e foi realizada a prática, aparece para vocês lá. Então, a reação entre o C duplo OH com o hidróxido de sódio, né? E água, né? Então, a reação vai ser o quê? A carboxila aqui, o C duplo O, vai ligar com o Na, e esse hidrogênio aqui vai formar água com essa parte aqui do NaOH. Então, H mais OH forma H2O. E aqui forma o quê? Um sal, né? Essa parte da molécula mais o sódio, né? Depois aqui, então, eu tenho esse sal que foi formado, eu vou colocar mais água, né, porque para fazer esse sabão eu vou adicionar água no processo, e aqui, então, eu tenho o sabão formado, né, libera esse sódio e a água. Então, aqui está uma gota, né, uma molécula de óleo, né, a parte apolar, então, vai ficar na parte interna, e a parte polar se liga com a água, né. E isso aí, então, forma um sabão com com a presença da soda, né? Depois, então, quando eu vou lavar uma superfície ou retirar a gordura, né, vai se fazer a reação inversa. Eu tenho isso aqui e eu faço o caminho de volta, reajo com a gordura, né, e retiro ela da onde ela estiver presente. Outra, então, reação é a formação de ésteres, né? Formação de ésteres, eu tenho aqui o exemplo do ácido esteárico, né, que tem 18 carbonos, ele é um ácido graxo, saturado, e vou fazer a reação dele, então, com o etanol, que é o álcool, né? E dessa reação aqui vai resultar o quê? Na formação desse COO, que é um éster, né? Essa ligação aqui é uma ligação do tipo éster. Forma, então, esse sal, né? Que é o estearato de etilo. E agora, então, a gente vai ver as reações, né? Que são propriedades químicas associadas, então, a outra parte da molécula, que é a cadeia carbonada, que é essa parte para cá, né? A principal delas é a reação de oxidação, tá? Essa reação de oxidação, ela é indesejada, porém, ela acontece em todo o nosso metabolismo e também nos alimentos. Então, aqui eu tenho o ácido oleico, tá? Que tem uma dupla ligação.
né? Ele é um ácido graxo monoinsaturado. Nesta dupla ligação aqui, ocorre uma sobra aí de elétrons, né, que possibilita a ligação com o oxigênio. Então, o oxigênio do ar consegue, né, fazer a formação de uma substância chamada peróxido, tá? E esse peróxido, então, depois vai se transformar em hidroperóxido e mais outros componentes que no final resultam, né, na formação dos radicais livres. A reação de oxidação, ela é bem complexa, mas eu quero que vocês gravem, então, que a oxidação lipídica, né, resulta no final na formação de radicais livres. E esse por dois processos, o envelhecimento do organismo e a possível formação aí de células cancerosas, tá? Por isso que é importante o quê? No processo de fritura dos alimentos, é o local ou a hora, né, digamos assim, que mais se formam os peróxidos, né? Por quê? Porque eu vou aquecer ácidos graxos que são insaturados e o aquecimento, né, ele vai promover o quê? Uma maior reação química com o oxigênio. E eu vou sempre ter formação de peróxidos, tá? Por isso que, para eu ter menos ingestão de peróxidos na alimentação, eu tenho que utilizar os óleos para frituras de forma bem controlada, e o ideal, o recomendado é, toda vez que se utiliza um óleo de cozinha para fazer fritura, depois descartar ele, tá? Por quê? Que à medida que você vai reutilizando, cada vez mais eu tenho que uma maior degradação daquele óleo e o desenvolvimento de cor escura, né? Aquela cor dos pigmentos mais pardos já são moléculas que já passaram de peróxido e hidroperóxido. Eu tenho desenvolvimento de uma textura mais espessa naquele óleo, né? E o óleo ideal para fritura, ele tem que ser líquido. Eu tenho o sabor, desenvolve de ranço, né? Produto rancificado e assim por diante. Então, o ideal é esse. Utilizou uma vez, descarta. Outra propriedade química, então, da cadeia carbonada é a hidrogenação. A hidrogenação, o que que é? É a incorporação de hidrogênio no lugar da dupla ligação. Então, aqui eu tenho o ácido oleico, né, que na temperatura ambiente ele é líquido, tá? 20 graus, vamos dizer aqui, ele é líquido. Aí ele sofre o processo de hidrogenação, ou seja, incorporação do hidrogênio. Nesse processo, ele vai se transformado, então, no ácido esteárico, porque sai a dupla ligação aqui e no lugar entra o quê? Entra o hidrogênio. Então, o ácido esteárico é sólido a 20 graus. Então, assim que é feito o processo de obtenção da margarina, tá? Na hidrogenação, então, os ácidos graxos trans, né, se formam durante a hidrogenação dos óleos vegetais, né, eles elevam, então o ácido graxo ele era cis, né, por isso que ele era líquido, tá? Quando ele sofre o processo de hidrogenação, ele vai fazer o quê? Resultar num ácido graxo transesterificado. E esses ácidos graxos, nessa forma aqui, elevam o colesterol plasmático, tá? Há alguns anos aqui no Brasil, uns 10 anos atrás, né,
teve muito problema associado, né, de desenvolvimento de colesterol elevado e doenças cardiovasculares em crianças. Por quê? Porque essa gordura transesterificada, hidrogenada, era muito utilizada em alimentos infantis, como bolachas recheadas, salgadinhos, iogurtes, queijos, uma série, né, de produtos onde esse tipo de gordura, né, era adicionado. Então, os estudos, então, clínicos, né, demonstraram que o que estava causando isso em grande escala no Brasil era a utilização da gordura trans. E aí, então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária obrigou, né, a indústria alimentícia a declarar no rótulo, né, se tem gordura trans ou não tem gordura trans, e se a quantidade de gordura trans presente nesse alimento, né. Isso entra onde? Na rotulagem nutricional, na parte lá das gorduras, né. Isso antes, né, de dar tanto problema de saúde no público infantil, não era exigência, então se adicionava e não se declarava no rótulo. Hoje isso já é obrigatório, mas também a indústria de alimentos brasileira modificou, né, começou a adicionar outros tipos de gorduras que fazem o mesmo efeito, mas que não são transesterificados. E isso, então, reduziu bastante esse problema, tá? Uma coisa que eu posso falar para vocês, que qualquer óleo vegetal, né, ele não tem gordura trans. Então, óleo vegetal, ele é líquido, então, se ele é líquido, ele tem ácidos graxos insaturados. Então, nenhum óleo vegetal tem gordura trans. Outra propriedade química associada à cadeia carbonada é a halogenação. A halogenação é o quê? A incorporação de halogênios, né? Quem são os halogênios? Eles estão do lado dos gases nobres na tabela periódica. Então, aqui eu tenho o quê? Uma reação com o iodo. Qualquer um dos halogênios pode, então, fazer, né, essa ligação. Mas o principal, então, que é utilizado para controle de rancificação e de oxidação lipídica é o iodo. Então, aqui eu tenho ácido graxo, que tem dupla ligação, e o iodo, então, consegue fazer se ligar aqui no lugar da dupla liga também entre os carbonos, tá? Como que é utilizado isso? Então, é feita uma reação, é uma titulação, onde eu vou utilizar um meio titulante, né, que tenha iodo, e daí como que ocorre? Se eu tenho uma gordura que está sendo utilizada, né, para a fritura, e eu tenho poucas insaturações, né, quer dizer o quê? Que essa gordura, ela já fez reações com o oxigênio. Então, ela está oxidada. Se é um óleo vegetal que é recém-usado, ele vai ter várias duplas ligações. Então, essas duplas ligações, se elas não reagiram ainda com o oxigênio, elas vão formar um pigmento, né, azul com o iodo. Então, é uma análise titulométrica que se faz por titulação e pode ser colorimétrica também. Posso fazer isso aí vendo, né, o desenvolvimento de cor. Na titulação, eu vou ter um resultado quantitativo, vai me dizer quanto de insaturação aquela gordura tem. Se eu fizer análise colorimétrica, eu vou só saber o quê? Se tem, né, oxidação ou se não tem. Aí nós temos o quê? Os triglicerídeos, ou os acilgliceróis, ou triacilgliceróis, ou triglicerídeos. Então, são três, né, denominações que são sinônimos. Esses, então, são ésteres, né, de ácidos graxos com o álcool glicerol. Então, eu tenho um álcool, né, na molécula,
E como são triglicerídeos, eu tenho 3 ácidos graxos. Então, aqui a estrutura do glicerol, que é o álcool, né? E aqui, então, o monoacilglicerol, que tem aqui, então, ácido graxo ligado no carbono 1. O 2-monoacilglicerol, ácido graxo ligado no carbono 2. E aqui os triglicerídeos, né? O glicerol e os 3 ácidos graxos. Aqui o diacilglicerol. O álcool e dois ácidos graxos. Os triglicerídeos, então, eles podem ser homoglicerídeos, quando eles são formados por 3 ácidos graxos iguais. O exemplo é o triéstero e o glicerol, que tem 3 ácidos esteáricos. E temos também os heteroglicerídeos, né, que é formado, né, por 3 ácidos graxos diferentes. Então, o exemplo é um 3-palmitoil, 2-oleil, glicerol. Ele tem 2 palmitatos e 1 oleato. Quais são as funções dos triglicerídeos, né? Eles são a nossa reserva energética. Promovem o isolamento térmico e também fazem o processo de proteção mecânica. Então, quem tem mais reserva de triglicerídeos ou mais gordura corporal sente menos frio, né? E aqui alguns valores de referência para triglicerídeos, né? Para homens e para mulheres por faixa etária, tá? Então, mínimo e o máximo, mínimo e máximo. Isso é diferente para homens e mulheres. Onde que eu vou ver isso? Através de um exame de sangue, né? Um exame clínico. As hipertrigliceridemias são risco para doença cardiovascular. Então, nós temos que controlar para os triglicerídeos não estarem o quê? Em quantidades elevadas. A causa disso pode ser genética, né? Passais uma família que tem problema de triglicerídeo alto. E podem ter causa secundária. Alguém que tem diabetes, né? Pode desenvolver também os triglicerídeos elevados, a obesidade, o alcoolismo, terapia por estrogênios, enfermidade no fígado, pancreatite, estresse, tudo isso pode aumentar, então, os triglicerídeos. E, por fim, então, as ceras, né? As ceras, elas são ésteres de ácidos graxos de cadeia longa com álcoois de cadeia longa. Possuem função de proteção e de lubrificação. Então, sempre é um álcool de cadeia longa e um ácido graxo de cadeia longa. Então, os exemplos são aquela cera que recobre a maçã, a cera que recobre a manga, o abacate, né? E a cera está presente nos favos, né, de mel. Então, basicamente, esses exemplos aí que eu posso dar da presença dessas ceras, né? Elas protegem, então, as frutas, né, e lá o mel, e fazem o processo também de lubrificação. Para a apresentação aqui. Vocês têm alguma dúvida? Algum questionamento que gostariam de fazer?
Aí vocês, então, assistam, né, gente, o vídeo que foi elaborado aí da fabricação do sabão, que aí lá vai estar descrita, então, a reação de saponificação de uma forma bem prática, bem interessante. E eu vou repassar também uma lista de exercícios para vocês trabalharem, né, sobre os lipídios, as características, a estrutura deles, para vocês fixarem essa aula que eu acabei de trabalhar com vocês. Oi, Oi, é a Júlia aqui. Eu tinha feito umas perguntas ali no chat. Eu vou perguntar aqui agora para ti, tá? tá, eu não olhei o chat. Os óleos, como de canola de girassol, eles são refinados, esses que vendem no supermercado. Depois Sim, esses processos. E com bastante oxidados também, né? Após esses processos, depois de serem refinados. Depois esses processos, eles mantêm essas propriedades? Eles mantêm essa quantidade de ácidos graxos? assim, De ó, ácidos graxos, não, as quantidades de ser saturado, poliinsaturado, monoinsaturado. sim, assim, Julia, não, o processo, daí eu tenho assim, ó, o azeite de oliva, tá? Eu vou falar do óleo de oliva. Ele, nós temos duas opções no mercado. Um que é o óleo de oliva prensado a frio e o outro que é aquele da primeira prensagem a frio e o outro que é da prensagem a quente, tá? Quando eu faço o processo térmico, eu diminuo a quantidade dos ácidos graxos insaturados, tá? Por isso que o óleo de oliva mais caro, né, ele é o prensado a frio. Então, as azeitonas, né, elas são prensadas só e não tem aquecimento. No processo de prensagem é retirado o óleo e ele é envasado. Então, não tenho aquecimento. Toda vez que eu tiver aquecimento, eu vou ter diminuição dos ácidos graxos insaturados. Isso é para oliva, para soja, para girassol, para qualquer fonte, entende? Então, eu tenho que. A empresa cuida muito para não, né, exceder aí a temperatura. Aí eu vou ingerir, então, o óleo de oliva da primeira prensagem a frio. E além disso, eu devo cuidar o quê? A quantidade de acidez que eu tenho ali naquele alimento, tá? O óleo de oliva, que é recomendável a gente ingerir, ele tem até 0,5% de acidez, né? É um fator que a gente tem que cuidar. Outro fator é a cor, né? A cor, ela é uma cor esverdeada, tá? Então, nós, né, devemos cuidar isso. Por quê? Porque a luz ela inicia, né, junto com ela dá o start no oxigênio para a reação com, com o ácido graxo e o início do processo de oxidação. Então, a embalagem ela tem que ser, né, protegida da luz. Antigamente, nós só tínhamos no mercado os óleos, né, de soja e de qualquer fonte, não só de soja, nas latas, né? Por que que se utilizava assim? Porque a lata não deixava, então, a reação de oxidação, né, minimizava os efeitos da luz sobre a reação de oxidação. Com o desenvolvimento da tecnologia, foi feito o quê? Se usa a embalagem PET, mas se coloca o antioxidante, né, junto no óleo. Então, ele vai sempre se colocar o que é vitamina E, né, e os BHs, BHTs, que são os butilhidroxi compostos que são antioxidantes, né? A vitamina E já tem naturalmente, né? Ela é cara, então se pega a vitamina E se faz cápsulas. Mas eu sempre tenho no óleo vegetal uma quantidade boa de vitamina E. E aí se utiliza então de
conservantes, né, os aditivos químicos, que no caso aí são o BH e BHT, para não ocorrer a oxidação, né, daquele óleo na embalagem. Então, temos essas duas possibilidades hoje, né. Você perguntou também a questão do abacate, né, o abacate é rico em ácidos graxos saturados, benéficos, tá, e poliinsaturados. Então, da gordura, assim, vegetal, saudável, tá, o abacate é a melhor opção, né, que a gente pode estar ingerindo aí. Faz muito bem e tem, então, ácidos graxos saturados benéficos, né, e poliinsaturados também. É isso aí. Mais alguém tem alguma pergunta? A reação de oxidação, nós não vamos ver aqui, porque ela é muito complexa e é mais assim para quem vai atuar depois, né, na área de alimentos, que tem que estar entendendo muito as etapas aí do processo oxidativo. Então, por isso que nós ficamos aqui na bioquímica, né, com essa parte mais de estrutura orgânica, né, e essa parte que nós vimos hoje. Certo, gente? Mais alguma coisa? Tranquilo? Agradeço, então, a presença de vocês na aula. Eu acho que estamos conseguindo aí alcançar o objetivo, né, que vocês estão se esforçando, fazendo as coisas bem, com bastante dedicação, visto o resultado, né, da avaliação, primeira avaliação de vocês. Então, tanto a prof. Gabriela quanto eu estamos muito felizes, tá? Continuem se dedicando, fazendo as atividades e vamos em frente, tá bom? Até, então, segunda-feira eu vou colocar essa atividade para vocês e nos vemos, então, na segunda-feira da semana que vem. Um abraço e boa semana. Tchauzinho.